dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. É um prazer inenarrável iniciar esse ano com você, Nil. Estimadíssimo Rômulus e todos os expressionautas, o prazer é meu coincidir a volta do Duplo Expresso esse ano com a terça-feira aqui. Bom, muita coisa aconteceu, muita coisa se confirmou e também se confirmaram a ingenuidade sobre algumas questões que são mais do que evidentes, né? Então, uma delas é essa, as chamadas mídias digitais, todos os instrumentos, não constituem o reino da liberdade, estamos longe disso, né? E aqui no Brasil, muita gente repercutiu como algo excelente o fato do Twitter ter calado o Trump. Bom, você diz bem, se eles calaram o Trump, imagina o que eles vão fazer conosco. Então, há muita ingenuidade sobre essas questões. E, no fundo, Rômulo, o que nós precisamos é uma esquerda enraizada no povo. As chamadas mídias digitais, nós temos que utilizá-las intensamente, sempre que possível. E com todas as precauções que você está mencionando aí, numa militância digital exemplar, que tem que atentar para o fato de que são empresas submetidas a uma razão de Estado, como está muito claro, quer dizer, a empresa não atua. Por que o Twitter baniu o Trump? Bem, primeiro porque ele já estava de saída, não ousaria fazer isso no primeiro ano de mandato. É verdade. Na última semana, ele podia até ser chutado por um cachorro manco lá de Washington. Qualquer coisa um cachorro poderia urinar nos pés do Trump tranquilamente, que nem a segurança dele ia dar muita bola. Então veja que fizeram isso com ele porque naturalmente Biden já estava no comando, as eleições já estavam decididas e a ocupação do parlamento nos Estados Unidos foi algo que, se não foi feito, não foi desejado, foi absolutamente faturado pelo Partido Democrata. Que Biden está no comando, e Biden fez uma aliança extremamente tenebrosa. E com as empresas, isso é importante, Ron, que você estava mencionando, as empresas estão submetidas a uma razão de Estado, elas não vão enfrentar o Estado Nacional. Ao contrário, elas estão aí para fortalecer o poder do Estado Nacional. É claro que elas querem o mercado mundial, é claro que elas têm interesses no leste asiático, na China, e é claro que elas querem negociar com todo mundo, e na América Latina, mas é claro que, no momento decisivo, elas não podem fugir das determinações dos Estados nacionais metropolitanos imperialistas. E esse caso é exemplar. Então, nós temos um trabalho de dupla via. O primeiro é ter todos esses cuidados que você fala. Eu tenho observado, por exemplo, no meu círculo de amigos e de gente que nos segue, etc., uma migração muito importante para o Telegram, muito acentuada nos últimos tempos, muito acentuada, que é algo digno de nota. Ô, Nil, isso foi algo que as pessoas da comunidade registraram, eu próprio comentei também, você certamente viu isso. Por quê? O Telegram tem uma ferramenta que ele notifica o usuário quando qualquer pessoa da lista de contatos dele ou dela no celular, né, o número que você tem ali registrado, entra. E eu tenho muitas pessoas, né, da política, do jornalismo, dentro e fora do Brasil, da academia, e eu só vendo o pessoal entrando. Assim, pessoas que você fala assim, mas o quê? A pessoa só entrou agora. Olha, Nildo, tem pessoas aí, né, de governos que ocuparam ministérios relevantíssimos, ministérios estratégicos, né, ministérios ditos de Estado, né, em governos nominalmente populares, de esquerda e tal. A pessoa entrou, né, a pessoa aí, ministro de Estado, mais de uma pasta de Estado e tal, entrou agora, aí, coisa de 2 semanas. Eu falei, essa pessoa até agora conversava assuntos delicados no WhatsApp. Olha, mas veja, Rô, veja como eu estou otimista. Eu, quando vejo alguém disso, porque assinala ali, eu digo, opa, finalmente, a gente tem uma vida pela frente. Que é verdadeiramente espantoso. Mas é aquele negócio, né? Tinha gente, durante os governos petistas, que julgava que a Globo era nossa. Frase famosa dita aqui pelo nosso querido Requião, né? Então, esse é o padrão. O Requião falou que ouviu isso. Ele, de forma nenhuma, concorda com essa afirmação. Não, sim, ele registrou. Ele foi, digamos, a nossa testemunha ocular. Ninguém falou. Foi o nosso querido Requião, meu estimado amigo, camarada, com quem tenho divergências e grandes acordos também, e que foi o defensor
dos governos petistas de capa e espada, mas não perdeu a lucidez. Não perdeu a lucidez. Então, veja que eu acho que é uma boa notícia. Tem uma migração que a gente observa com outros camaradas, no universo restrito em que a gente está metido, nas nossas redes. Eu acho que isso é importante. O segundo é que, cada vez mais, o quadro latino-americano, nós vamos ter eleições essa semana no Equador. A situação peruana é gravíssima. Na Argentina é igualmente grave, no México, na Guatemala. A América Latina ferve. E o que eu estou observando também no Brasil, não só por causa da eleição de ontem, viu, Rom? Não, pelo quadro geral, é que se aproxima cada vez mais um conservadorismo de massas, muito importante na América Latina, que a despeito de explosões sociais, revoltas, rebeliões, a queima do parlamento na Guatemala não foi qualquer coisa. As massas tocaram fogo na discussão do orçamento. Não obstante, Giammattei, que é o presidente, continua intacto. E lá no Equador, por exemplo, nós vamos ter eleição, próxima semana, eu acho que é bom a gente pautar esse assunto, porque teremos o resultado equatoriano. O que acontece é que o Lenín Moreno está totalmente desacreditado e o candidato, tradicionalmente apoiado pelo ex-presidente exilado, tem grande chance, mas há também a direita empresarial que está se pavoneando com grandes possibilidades eleitorais. E aqui no Brasil, a vitória ontem do proto-fascista Bolsonaro na Câmara, com 302 votos, contra 145. Você veja que somar todos os partidos da esquerda, exceto o PSOL, que tinha candidato próprio, a nossa querida Luísa Erundina, os parlamentares da esquerda somos 129. E o Baleia Rossi teve 145. Quer dizer que 302. Sabe o que significa isso, Romulo? Eu fui ver. O proto-fascista precisa de 306 votos para alterar cláusulas constitucionais. E ele teve 302 votos com um deputado que é, daquele covil de ladrões, um corrupto notório, um toma lá da cá, processado com tudo quanto com todos os requisitos de uma espécie de Eduardo Cunha. Está lá, na presidência. Você extrapola esse resultado de ontem, e importante também o resultado no Senado, na vitória do primeiro turno do candidato à presidência apoiado por Bolsonaro, você extrapola isso para a bandeira que animou algumas pessoas nas últimas semanas aí de um impeachment? Primeiro, a admissão do impeachment, do processo na Câmara, e depois o julgamento do mérito no Senado, diante desse resultado de ontem? Não, veja, o Senado, o candidato do Bolsonaro levou os votos do PT. Lá estava o consenso completo. Então, aí tu diz, bom, em que planeta nos encontramos? O candidato do Bolsonaro levou os votos petistas. Lá foi um consenso quase mais acachapante do que aquele que a gente viu na Câmara. Segundo, o pessoal tem que entender, Romo, que um sujeito como o Rodrigo Maia, você veja, vamos pensar o trâmite da política vulgar, Romo. O pessoal olha agora e diz assim, nós não temos as grandes figuras liberais, como um Paulo Brossard, um Ulisses Guimarães. Veja que Ulisses Guimarães é invocado toda hora no discurso do sujeito, porque é como se aquela expressão do baixo clero tivesse tomado conta. O Rodrigo Maia apareceu assim como se fosse, porque ele estava do lado da vacinação, mas ele estava do lado do pluralismo, ele estava do lado da independência dos poderes, mas o programa econômico dele é mais à direita ainda que de Paulo Guedes, ele fica cobrando pela direita o entreguismo completo do Brasil e as reformas capitalistas que toda a burguesia, em uníssono, a começar pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamento, está defendendo reformas já. São as reformas capitalistas que estrangerizam a economia, superexploram a força de trabalho e assaltam o Estado. Bem, Rodrigo Maia ontem se mostrou um pequenês na política, um cachorrinho pequeno, porque era o grande que enfrentava, etc. E alguns setores, como você bem coloca, tinham a ilusão de que o Rodrigo Maia poderia, entre aspas, num ato de grandeza, retirar da gaveta um daqueles mais de 60 pedidos de impeachment e colocar. O Rodrigo Maia não tem vontade própria, meus queridos. O Rodrigo Maia não dá um passo sem consultar a Faria Lima, sem consultar os banqueiros, sem consultar os empresários, sem consultar a Federação do Comércio do Rio de Janeiro.
Mas não dá, ele não troca a gravata sem consultar a coesão burguesa que nos dirige. E tem gente que acha que ele poderia ser um sujeito dono de si, independência absoluta, e tomar, Romulo, no apagar das luzes, na última semana, emparedar Bolsonaro. Eles não querem emparedar Bolsonaro. Eles querem conviver com Bolsonaro até a próxima eleição. E nessa jogada está o governo de São Paulo, estão todos, a maioria. Não tem possibilidade de impeachment nenhuma nesse momento. Então, isso é ilusão, não cabe. E veja que ontem, Romulo, não, tem gente que ficou espantada porque teve corrupção, compra de votos, uns falam em 3 bi, outros falam em 12 bilhões, as emendas parlamentares que montam, através das emendas parlamentares, aliança com os prefeitos, com os governadores, e montam o comitê eleitoral para as eleições de 2022. Tinha gente que alimentava a esperança de que essa eleição pudesse resultar numa derrota de Bolsonaro. Bolsonaro tem apoio em 28%, 30%, 32% das classes populares na população, tem o apoio da coesão burguesa, porque cada vez que o Bolsonaro... a burguesia está com o Bolsonaro porque ela empareda ele e ele fecha cada vez mais com o Paulo Guedes, com o Rodrigo Maia e com a maioria no covil de ladrões que quer continuar assaltando o Brasil, aprofundando a dependência, o subdesenvolvimento, a miséria do nosso povo. Rômulo, 50% da população economicamente ativa no Brasil hoje, segundo os dados do Diese, vive com R$ 1.300 por mês. 50%, Rômulo. Nós temos 21,6% de desemprego no Brasil. E no Norte e Nordeste, essa taxa é 30%. Eu estou esperando agora, vamos ver o que o protofascista vai fazer com o Bolsa Família. Eu acho que ele vai manter. E acho que a tendência é colocar alguma coisa no lugar. Ele não pode simplesmente acabar com o benefício da crise, da pandemia, e talvez estenda por mais 3 meses, R$150, R$200, que no grau de exploração que se encontra o nosso povo, e sem perspectiva nenhuma, Romulo, de crescimento, de sair da crise, não por causa da pandemia, por causa da crise econômica mundial que não sai lá nos Estados Unidos e não sai na Europa. E não sai nos Estados Unidos, sobretudo. Nenhum economista se arrisca a dizer que nos Estados Unidos nós vamos ter a saída da crise com os 2 trilhões que o Biden acabou de colocar lá, que a gente já sabia que ia ser 1.900, etc. Ele estava esperando sair as eleições. Bem, eles não iam aprovar com Trump na presidência. Os democratas, que agora têm maioria no Senado, mas nem lá nos Estados Unidos está colocado. Aqui menos ainda. Então, o protofascista está operacionalizando a crise em favor dos interesses dessa coesão burguesa, que concentra e centraliza a capital, desnacionaliza a economia, aprofunda o subdesenvolvimento da dependência, amplia a exploração da força de trabalho, cria miséria, desigualdade regional, etc., e está mandando bala. E o Congresso Nacional com ele, as cortes com ele, basta ver, Romulo, essa semana tivemos uma greve aqui da CONCAP, que é a empresa de lixo aqui, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Os tribunais, Romulo, estão mandando bala contra os sindicatos, impondo multas pesadas. Quer dizer, todo o sistema de justiça brasileira e de tribunais está completamente ganho pela coesão burguesa. O parlamento também, a mídia também. E o povão está abandonado, porque não tem uma referência crítica. Qual é a referência crítica do povão? Lá no Senado, o PT vota com o novo presidente, que é do Bolsonaro. Aqui, uma grande parte, Roma, uma grande parte de deputados petistas votaram com Lira. E tem de tudo, e deu de tudo nesse negócio. Então, veja que não há unidade nos partidos políticos. Mesmo no PSOL, estava uma divisão. Um mês da deputada Sâmia, da Fernanda Melchiona, etc., do Davi Miranda, junto com o Marcelo Freixo, defendendo o quê? Defendendo o voto no Lira no primeiro turno. Então, se tivesse segundo turno, o PSOL provavelmente votaria no Lira, porque vários declararam que no segundo turno... O presidente do partido, Juliano Medeiros, ontem, dizendo o seguinte: estou em Brasília animado para votar em Luiz Orandina, nossa candidata, e no segundo turno derrotar Bolsonaro.
Ora, assinalando claramente que se tivesse segundo turno, votaria em Lira. Isso é insano. Sou radicalmente contrário a isso, por quê? Mas é no PSOL, no PT, cada um dos partidos expressaram um pouco das suas misérias políticas ontem. E esse conservadorismo de massas se colocando. Eu acho que pode haver o que está acontecendo na América Latina, Roma, que é o seguinte. Você veja, você lembra as explosões sociais no Chile? Violentíssima. Não há indício de que se possa revogar a Constituição herdada de Pinochet nas eleições presidenciais. Os critérios são draconianos. No Equador, a mesma coisa. Na Argentina, veja o retrocesso. No mesmo dia em que se aprovou o direito ao aborto, o governo, no mesmo dia, o governo de Alberto Fernandes, aprovou um reajuste do sistema de aposentadoria que diminui a aposentadoria na Argentina. Então ficou todo mundo comemorando a aprovação do aborto, que é uma pauta legítima, etc. e tal, e ao mesmo tempo esquecendo que num país que em breve a juventude, Ron, não tem aposentadoria. A aposentadoria será uma instituição para ler nos livros de história na América Latina. E com os sistemas públicos de saúde, educação, segurança, cultura degradados, o desamparo para amplas massas dos trabalhadores é imenso. Então, a situação é efetivamente muito grave no Brasil, do ponto de vista não da direita e da classe dominante, do ponto de vista da esquerda liberal, que continua tropeçando sobre suas próprias misérias, em aventar o voto em Lira, que é um latifundiário, Rom. Os dois candidatos ontem são de São Paulo, os dois são vinculados ao latifúndio e os dois estão vinculados à coesão burguesa. Eu vi o discurso do senador mineiro que se elegeu no Senado. É um horror, com aquela empáfia parlamentar, aquela elegância, digamos assim, da palavra comedida, aquele falseamento total da realidade, essa forma parlamentar de falar que é um horror, que não tem a ver com o nosso povo, com a nossa cultura, com nada. Tudo aquilo colocando a defesa do pluralismo, da independência das casas em relação ao executivo. O discurso, Romero, da independência da casa em relação ao executivo, com o suborno, a corrupção, as emendas parlamentares sendo liberadas. Quer dizer, está tudo à luz do dia. A esquerda, inclusive a esquerda liberal, o que teria que fazer? Se quisesse a referência crítica para o povo, tinha que sair desse jogo. 2 minutos de solidão não fazem mal a ninguém. Se o sujeito não está acostumado a viver na solidão, ele não está preparado para a vida política. E os nossos partidos, Rom, estão mostrando a sua degradação política num quadro de degradação geral. Eu acho que 2022 tem muita coisa para acontecer, tem o tema da economia, tem o tema da pandemia, não é fácil, o número de mortes avança, a vacinação é muito lenta, a política de Bolsonaro é, de fato, uma política criminosa, mas ele faz um cálculo muito claro que vai matar muito pouca gente. Se matar 400 mil, para ele é pouca gente, porque ele pensa na população brasileira de 210, 212 milhões, ele diz, isso vai afetar muito pouca gente. Ele responsabiliza os estados e os municípios, os governadores e os prefeitos, pelo fechamento da economia, continua. E quando a oposição fica discutindo que ele gastou 2 milhões com leite condensado e cala sobre 500 bilhões que ele pagou sobre juros da dívida pública, a oposição não politiza o debate público. E a oposição cabe dizer o que é fundamental e o que é o secundário, insistir na agenda. Então, ele está montando um quadro que é, para 2022, a nova política e a velha política. É isso que ele está montando. E o Estado policial, porque anda par e passo. Se a crise não avança dentro da ordem, ele avança o passo contra essa ordem. Não no sentido revolucionário da esquerda, no sentido de afirmar um Estado policial. Eu não abandono essa hipótese. Não há eleição para prefeito, deputados, vereadores,
a liberdade que podemos dispor, que me tira do horizonte a ideia do Estado policial. Porque o que a classe dominante vai oferecer? Crescimento econômico, zero. Direitos sociais, cada vez mais caindo. A população urbana, nos grandes centros, subsumida no desespero, afundada num abismo social sem remissão. Qual é a alternativa? Nós não vamos morrer como ovelhas, os protestos populares, os saques a supermercados, as greves mesmo em dificuldades vão ocorrer. E eles vão ter que reprimir. E os instrumentos eles possuem. Por enquanto, com as greves eles estão atuando com os tribunais. O controle midiático completo. As greves são não só amaldiçoadas, como manipuladas como um estorvo para a situação política e econômica do país. Então, e uma esquerda que aposta tudo numa frente ampla. Uma frente ampla cuja hegemonia a gente viu ontem. A frente ampla que se montou para derrotar o candidato dele para a presidência da Câmara é uma frente ampla dominada por Maia, um sujeito da coesão burguesa. E a frente ampla que está se movendo aí é uma frente ampla também, que tudo indica, pode não ter. O cenário, para mim, continua intocável, Ron. Podemos ter um segundo turno em 2022, como possibilidade, hoje eu afirmo, que não tenha a esquerda liberal no segundo turno, que seja Bolsonaro e alguém de direita. E caberá à esquerda aí, olha que tragédia se isso se confirmar, votar num Dória para evitar Bolsonaro. Isso Mas, seria... Nildo, o discurso vai ser uma reprise de 2018, vai ser aquela história da civilização contra a barbárie. Mas primeiro, que isso é falso, essa disjuntiva, civilização contra a barbárie, é uma derivação de algo que era próprio do movimento comunista internacional dos marxistas, socialismo ou barbárie. Então, eu nunca defendo civilização ou barbárie. A barbárie faz parte dessa civilização, ela nasce de suas entranhas. A ditadura, o Estado policial, nasce dessa democracia que tem que ser adjetivada. Que eu não defendo essa democracia, esse regime político está longe de ser uma democracia. Então, aqueles que postulam civilização ou barbárie, eles, na verdade, renunciam a uma palavra de ordem que seria socialismo ou barbárie, em primeiro lugar. Segundo, quem disse que uma frente com Dória, Luciano Huck, etc., é uma frente que não adota um regime de corte policial? Adoraria também. Portanto, mesmo o brado civilização ou barbárie, ele é impraticável. Essa gente lá, se a burguesia colocar como condição um Estado policial, eles abraçam. Qual é a função? Eu estava vendo os números, Ron. O lucro bancário caiu o ano passado, mas segue sendo extremadamente elevado. O lucro do latifúndio, olha, cresceu no mínimo 40%. Tem dois efeitos aí. A recuperação dos preços internacionais e uma inflação interna, Ron, que está castigando o nosso povo. O lucro comercial é exorbitante, porque é nesse setor que está cada vez mais concentrando e centralizando o capital, além da sua internacionalização. O consumo é cada vez mais internacionalizado. E a burguesia industrial desaparece. Portanto, quando eu vi aquele manifesto das reformas já, todos os setores industriais, informática, telemática, química, máquinas e equipamentos, todos, Rômulo, apoiando as reformas já. É impressionante a coesão das distintas frações do capital é completa. Latifundiário, comercial, industrial, residual e bancário mandando bala. Todos eles estão defendendo a mesma coisa. Você acha que um Dória, um Luciano Huck, o Fernando Henrique Cardoso ou até minha avó não vai assumir isso? Vai assumir isso. Então, o cenário para o povo brasileiro não pode ser colocado em 2022 como uma oposição entre civilização e barbárie. Nós teremos que afirmar no Brasil, é muito importante isso que você menciona, nós teremos que afirmar no Brasil uma proposta socialista. Isso é uma coisa importante, Romulo, em perspectiva histórica. O que nós estamos observando? Que no final da ditadura, o socialismo e a revolução, ela fazia parte do debate público, de alguma forma.
E o socialismo era uma possibilidade aqui. Os partidos discutiam isso. A grande novidade é que o socialismo não está sendo discutido mais no Brasil, e há bastante tempo, mas agora de maneira muito clara, de tal forma que não temos um radicalismo político nem sequer em termos eleitorais. Nem sequer em termos eleitorais. Todos praticam e semeiam na vala comum do liberalismo de esquerda, de tal maneira que, para o eleitor e para as amplas massas, Roma, não há uma referência crítica, nem sequer eleitoral. No movimento sindical, as greves caíram violentamente, a dificuldade é muito grande. De onde virá o protesto popular, a gente nunca pode descartar. O protesto popular vai aparecer. A gente não sabe como ele vai emergir, qual é a sua contundência e seu alcance. Mas eu não tenho dúvida que haverá proposta. Quem pode capitalizar esse descontentamento popular? E em que circunstâncias? Nós teríamos que aprender com 2013. Em 2013 havia um grande descontentamento popular, começa por uma questão legítima, a direita se apropria. E agora nós estamos numa situação semelhante. Haverá rebeldia popular. Eu não tenho dúvida. Quem vai capitalizar isso? Eu tenho clareza, Aaron. Se avançasse o impeachment contra Bolsonaro, pode escrever aí. Ele não vai ficar quietinho no Planalto. Ele disputaria as ruas. Aquilo que o petismo não fez com Lula e Dilma, o Bolsonaro, se ameaçasse ele no parlamento, ele vai disputar as ruas. A direita vai para a rua disputar esse programa. Tem uma transformação no capitalismo brasileiro terrível. É uma cruzada histórica gigantesca, Ron. E a gente precisa trabalhar isso. É um quadro latino-americano também. Muito, muito claro em todos os países latino-americanos. O progressismo latino-americano, ele se desconfigurou por completo. É incapaz hoje de observar, exceto naquilo que a gente já discutiu aqui, é uma pauta do Duplo Expresso, que é essa exaltação do identitarismo e das causas. Mas isso, somando tudo, não dá um programa. E é por isso que a direita nada de braçada. Por isso que a ideologia liberal ganha avanço nas classes populares, através do empreendedorismo, das iniciativas, do empreendedorismo periférico. Você veja que na eleição para prefeito de São Paulo, até o Boulos defendeu isso. O empreendedorismo periférico. Ô, Nildo, então, você observou bem que há décadas não há a pauta do socialismo em processos eleitorais no Brasil, mas a gente está mais tímido ainda, porque quer a pauta do desenvolvimento, do projeto nacional de desenvolvimento, a pauta do nacionalismo verdadeiro. A gente tem o nacionalismo antinacional do Bolsonaro, o nacionalismo entreguista, né, essa inovação incrível. Mas até o combate ao entreguismo e o combate ao imperialismo, a gente não vê apresentado. Todos aí que estão... Bom, nominalmente o Ciro Gomes publicou até livro, né, Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas... Por exemplo, nesse contexto que você coloca algo que motivou muitos debates, né, algumas visões mais ingênuas, outras mais centradas em análises estruturais do que está acontecendo, da saída da Ford do Brasil, né, isso aí é algo, não é episódico, não é conjuntural uma decisão dessa. Você coloca nesse contexto do que está reservado nesse plano da finança transnacional para a nossa região como um todo, a América Latina em geral, e o Brasil em particular, a saída dessa empresa, Nildo? Não, veja, esse é um tema crucial, né? Dia 29 de dezembro, Romulo, sabe o que o governo fez? Ele zerou as tarifas para importação de máquinas e equipamentos de 16% para 0% e de 14% para 0% todos os pacotes tecnológicos, instrumentos de informática e microeletrônica. O que significa isso? Que é um pedido da burguesia. Zerou. Aquilo que ainda existia aqui vai encontrar agora uma concorrência mais hostil. E, portanto, as bases de um projeto nacional de desenvolvimento dentro da ordem não tem um sujeito histórico, Romulo. Eu já critiquei aqui, o ano passado, o livro do Ciro. Ele disse que precisa criar uma nova burguesia. Bom, a burguesia que tem aqui, ela não quer saber disso, ela está gostando da sua maturidade política e econômica, ela está nadando em dinheiro. Quando a Ford foi embora, e decretou aí, o presidente do sindicato lá, vinculado à Ford, baseado nos cálculos do Diese, ele disse, olha, nós estamos perdendo aqui cerca de 110 mil
empregos. Você sabe que tem as montadoras, elas têm um sistema de uma cadeia de valor. E alguns setores da burguesia periférica são fornecedores. Olha, isso tudo internacionaliza cada vez mais ou simplesmente desaparece. E a produção de veículos, eu estava vendo lá no México, a produção de veículos no México também é baixa, mas grande parte do que se produz no México é vendido no mercado estadunidense. Então, é uma indústria maquiladora. O Brasil chegou à indústria maquiladora, cada vez mais. Lá no México foi produto de 6 anos e da aplicação do Tratado de Livre Comércio entre o Canadá e os Estados Unidos, que liquidou com a economia mexicana, transnacionalizou o campo, até a comida mexicana é transnacionalizada hoje, o milho. Aqui no Brasil, foi nesse lento processo, né, de FHC, Lula, Dilma, Temer, e agora pá de cal com o proto-fascista Bolsonaro. Toda a propaganda deles é que iam liberar os investimentos, etc. E o Paulo Guedes todo dia anuncia uma nova onda de investimento no setor de infraestrutura, no setor de cabotagem, em todos os setores. E o investimento não vem, porque a economia está numa crise cíclica gigantesca e porque nesse setor industrial de multinacionais, as multinacionais estão muito bem instaladas nos países das suas matrizes e de áreas periféricas do setor asiático, e sobretudo na China. O resto é conversa para acadêmico, e lamento todos os meus amigos que estão aí vinculados à Revolução Industrial Brasileira, a Projeto Nacional de Desenvolvimento. Não existe mais o sujeito histórico burguês para fazer isso. Só pode ser feito a partir de uma revolução. Uma revolução poderia criar uma situação distinta e pensar disputa de setores estratégicos, que vai da microeletrônica e da eletrônica, da química fina, de máquinas e equipamentos, de tudo. Disso que eles falam, essa indústria, o 4.0. Mas para fazer o 4.0, o sujeito precisa ter o torno mecânico, ele precisa passar por todos os estágios. Só que aqui teve uma ruptura. Então não tem como, Ron. O desenvolvimentismo hoje é órfão de quem? O Estado está super endividado, os trabalhadores estão desmobilizados e cada vez mais arrebentados, e a burguesia não quer. Isso é um exercício do liberalismo de esquerda sem nenhum sustento teórico, político e histórico. E eu fico espantado que isso ainda possa seduzir alguém. Agora, os caras dizem, o Brasil poderia produzir tudo? Mas, teoricamente, podemos produzir tudo. O Brasil tem a força de trabalho, tem uma experiência do desenvolvimento. Um projeto socialista. Peraí, deu uma travadinha no seu sinal, mas já voltou. Você falou que o Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo, quer dizer, o que os desenvolvimentistas dizem? Não, nós temos tudo, recursos naturais abundantes, uma experiência industrial herdada do capitalismo dependente, etc., e força de trabalho, universidades, imaginação. Claro que temos. Só que isso só pode ser realizado no interior de uma revolução social. Fora disso, não tem como. Me dê um caso exemplar no planeta. As pessoas dizem, China. Tá bom, mas a China teve em 1949 um rapaz lá que se chamava Mao Tse-tung. Quem é o nosso aqui? Como é que vai ser? Sem isso, não há a menor possibilidade. Eu tenho discutido com vários desses setores, conversado, etc., e é verdadeiramente espantoso a falta de base teórica, social, política e econômica. O Manifesto das Reformas, Romulo, eu tinha até aqui o jornal, porque eu estava discutindo com vários amigos, mas são 14 associações empresariais de distinto química, informática, máquinas, equipamentos, comerciais, exportadores, toda a raça, a burguesia inteira, pedindo as reformas, que são as reformas liberalizantes. Essa que o Guedes quer, essa que nos condena, Roma, nos condena de maneira... 1000 anos de subdesenvolvimento e dependência. Então, sem uma revolução social, sem uma ruptura com a ordem burguesa e com os Estados Unidos, com o imperialismo, nós não podemos realizar nosso potencial. Nós temos muito talento, inteligência, recursos, uma população que pega a disciplina social muito rápida.
os antropólogos estão preocupados com quinquilharias, mas eu fico vendo como a população brasileira se disciplina rápida, muito rapidamente. Mesmo com um protofascista na presidência aí, a grande maioria usa máscara na rua. Essa é a verdade. Há uma disciplina social e há a possibilidade de um controle disso, de uma vontade revolucionária que nós podemos ordenar. Agora, quando eu olho PDT, não dá, PT, não dá, PSB, não dá. O meu PSOL não tem consciência disso, nenhuma, zero, não tem consciência disso. Os programas, olha a intelectualidade que está por aí, é verdadeiramente espantoso. Olha o controle midiático, tu sabe, os canais chamados alternativos. Tem uma orientação crítica ali? Não tem. E o controle midiático completo. Eu quero fazer uma reflexão contigo aqui com os expressionautas, Ron. Olha, o trabalho de doutrinação política, intelectual e cultural que a CNN exerce no Brasil, essa CNN em português, é verdadeiramente espantoso. Lá está gente como William Wack, como aquele que foi o porta-voz do Figueiredo, aquele jornalista. O Alexandre Garcia. Nada é pior, nada é tão ruim que não possa piorar, né, Nildo? A gente achava que com CBN, Globo News, Band News FM estava ruim. Então, veja, é isso aí. Quando tu olha ali, a manufaturação da opinião pública é um negócio tão nefasto quanto a Globo News. Eles estão cotidianamente, na madrugada, produzindo o dia inteiro, manufaturando a opinião pública. E a esquerda liberal se seduz por isso. Então, nós não temos meios de comunicação alternativos, escolas de formação e, sobretudo, alguém que saiba dizer não. A conjuntura brasileira, esse momento histórico do Brasil, Rom, depende de uma coisa bem clara. Alguém que diga não, até aqui, daqui não mais. Um político dessa natureza, nós não estamos vendo por aí, mas haverá de nascer. O turbilhão da crise não vai deixar nós desamparados. Nós não estamos aqui no fim dos tempos. Nem eu sou aqui um profeta de que não há nada para fazer. Ao contrário, nós estamos brigando para apresentar uma alternativa revolucionária para o país. E temos que discuti-la abertamente, como estamos fazendo aqui. A função da esquerda é discutir a revolução social. E a revolução qual? Em abstrato? Um seminário de pós-graduação? Não, a Revolução Brasileira. Essa que está aqui nascendo das contradições e antagonismos que a classe dominante não pode resolver e que a esquerda não quer resolver, que ela sequer tem uma interpretação da crise. Eu estou, que já antecipar aqui, Rom, nós estamos lançando na coleção Pátria Grande um livro publicado em 1962 do Muniz Bandeira, que é O Caminho da Revolução Brasileira. E na apresentação eu vi o contraste. Se tu pegar o debate pré-64 e comparar com hoje, é como se nós estivéssemos na Terra e na Lua. Quer dizer, a esquerda brasileira abandonou sua própria memória, sua própria trajetória. Em nome de quê? Em nome de uma participação eleitoral, parlamentar e da administração do Estado burguês. Isso não nos leva a nada, isso nos desgasta diante do povo. A acumulação de capital, a transformação capitalista em curso no Brasil, ela é muito radical, Romulo. E o mundo que existia aqui em 1980, da democratização, do fim da ditadura e da democratização, aquele mundo desapareceu. Ficou claro em 2018 com a vitória de Bolsonaro. Quando você me pede para fazer uma reflexão sobre a saída da Ford e outras montadoras, e também não só da Ford, da Sony e de um conjunto de outras empresas, o que está acontecendo, Rom? Que aquela época do investimento estrangeiro direto na modalidade produtiva, bye bye Brasil, acabou. Isso é uma determinação da economia mundial. Colocou as coisas mais duras para nós, do ponto de vista de um projeto nacional de desenvolvimento, sim. Da Revolução Brasileira, não. Está colocando o Brasil numa lógica das situações extremas. Não há saída dentro da ordem. E a esquerda brasileira, dominada pelo liberalismo, não teoriza sobre isso, não pensa sobre isso. Dá como indesejável, como aventureiro ou ainda como impossível. Só que o impossível ocorre. Era impossível o Trump ganhar, ganhou. Era impossível perder, perdeu. Era impossível o Bolsonaro chegar na presidência. Está aí. É impossível tirá-lo. Depende.
era impossível tirar Pinochet. Caiu. A regra do mundo é a mudança, mas depende do protagonismo, depende se estamos efetivamente lendo a realidade e atuando em consequência. E acho que, de fundo, Romulo, há uma outra coisa, hein? A esquerda, o que se chama de esquerda, que eu chamo a esquerda liberal, ou liberalismo de esquerda, que eu botei em circulação isso aqui no Duplo Expresso, por onde andei, o que ela faz? Ela está sem credibilidade no povo. Esse é um dado da conjuntura. As amplas maiorias não acreditam no sistema político e não acreditam na esquerda. Não acreditam. Não importa um fenômeno eleitoral numa capital, num estado. Não, a esquerda brasileira sofre de um descrédito político gigantesco. E é isso que explica que, numa crise tão terrível para os trabalhadores e com uma política tão criminosa no terreno do enfrentamento da pandemia, Bolsonaro mantenha 30%. Isso é espantoso. Um sociólogo mediano teria que parar para dizer, bem, de onde vem isso? Mas não vamos com... Steve Bannon já foi até preso. Quer dizer, não vamos com quinquilharia. Vamos analisar o jogo das classes sociais. Como é que está a economia? Como é que está a cultura? Como é que está o social? Vamos discutir concretamente. E temos que fazer uma análise rigorosa disso. Eu tenho chamado, não uma análise serena, uma análise rigorosa. Uma análise rigorosa orientada pela angústia, pelo sofrimento do nosso povo, pelo abismo social que está colocado aí, Romo, para milhões sem remissão, Romo. Milhões que não encontram saída, nem para si próprio, nem para seus filhos, nem para seus vizinhos, sua comunidade. Então, esse desespero é manipulado muito sabiamente pela classe dominante, ou com quinquilharias, ou com saídas objetivas, mas, sobretudo, é manipulado pela mão da direita e pela mão dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ninguém dá um passo sem consultar a embaixada. Então, eu tenho dito, né, Ron? Tinha gente que diz, bom, e agora o Bolsonaro com o Biden? O Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Se o presidente era Trump, Biden ou a Lady Gaga, o Bolsonaro estaria lá como um cachorrinho, que é o que ele vai fazer. E esses generais que o acompanham, essa hegemonia nas Forças Armadas, idem. Então, o tema da soberania não conta com a classe dominante, é contra a classe dominante. O tema da soberania, o tema da consciência sobre o nosso território, sobre as imensas riquezas, sobre a capacidade do nosso povo, de nossos cientistas. Vez ou outra, Roma, eu me encontro com alguém dizendo, olha, um cientista de uma universidade encontrou tal coisa, está fazendo tal coisa. Digo, mas é óbvio. Colocam assim quase como, nós somos capazes. Yes, we can. Claro que sim. Que dúvida. Eu estou numa universidade, sei da capacidade dessas instituições. Não nessa ordem. Não nesse modelo medíocre que nos governa. Num processo revolucionário, a capacidade criativa do nosso povo, dos nossos homens de ciência, da cultura, seria gigantesco. Mas não para reproduzir Hollywood, não para imitar como uns papagaios modismos da cultura, da alimentação, do vestimento, do território, do pensamento, da reflexão filosófica de lá. Não é assim. O nosso talento é gigantesco, Roma, mas ele não tem capacidade de reverberar e de se afirmar, que não tem esse movimento. E os nossos políticos ignoram, né? A esquerda liberal, ela é ignorante sobre o Brasil, Ron. Ela é ignorante sobre o Brasil. Quero fazer uma propaganda aqui. A editora Contraponto acabou de publicar a obra Consciência e Realidade Nacional, do Álvaro Vieira Pinto. É um fenômeno de uma obra. Ele que já escreveu Sociologia para Países Subdesenvolvidos. E ele que já escreveu o Conceito de Tecnologia. Eu considero o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. Tem gente que acha que é um exagero. Não, é o melhor. Não tem para ninguém. A obra que ele fez em vida, lá no ISEB, e a obra póstuma, editado pelo César Benjamin, lá do Rio de Janeiro, proprietário da editora Contrapro. Bom, publicou. Eu digo que isso é um avanço. A filosofia pode ser uma arma nossa.
Depende como se utilizar. Agora, o interesse pela obra do Álvaro Vieira e de tantos outros nasce de todos esses autores que nós estamos publicando, é uma exigência da realidade, Ron. Então, agora é uma época fértil para discutir aquilo que ninguém discute, para ser ousado teoricamente, porque as receitas fáceis da direita e do liberalismo de esquerda não dão saídas. Então, agora não temos que praticar a política do bom mocismo. A política do bom mocismo, ela é sedutora, Ron. Ela dá voto aqui e acolá. Entendeu? O Boulos, lá em São Paulo, praticou o bom mocismo na eleição, rebaixou o programa, perdeu a parada para o Covas, inclusive na questão social, na minha avaliação. Eu tenho uma avaliação muito crítica disso. Mas essa redução não é só do PSOL de São Paulo e do Boulos. Não, isso é a situação da esquerda em geral. Não basta vocalizar palavrões como o Ciro quer. É preciso ter uma radicalidade no programa, nas propostas. E não tem que elaborar um programa de gabinete. Nós vamos ter que mostrar uma radicalidade nas ruas. As ruas vão voltar esse ano, Ron. As ruas vão voltar esse ano. Nós vamos voltar para as ruas. Já poderíamos voltar, inclusive. Essa semana teve uma passeata da empresa aqui de Florianópolis de coleta de lixo, que o prefeito esquartejou e está privatizando e liquidando o sindicato, desrespeitando o acordo coletivo de trabalho, etc. Mas muita gente saiu às ruas para protestar e o protesto vai aumentar, com ou sem pandemia. E nós podemos fazer protestos, todo mundo com 1,5 metro, um longe do outro. E por que não podemos ir para as ruas? Claro que podemos. Nós não estamos podendo porque não temos nem o que eles chamam de unidade na esquerda, mas não tem um propósito. E as maiorias não vão assumir como, naquele padrão eleitoral dominante, na oposição petucana, essa nova realidade. Aquele sistema petucano caducou, Romulo. Ele não existe mais. Agora existe um protofascista, uma direita liberal cada vez mais fortalecida, que ganhou as últimas eleições municipais, e uma esquerda liberal cada vez mais colocada no canto. O desgaste do governo não confere autoridade para a esquerda liberal. Nós tivemos um fenômeno aí eleitoral nas prefeituras que foi o grau de abstencionismo muito grande. Bom, se atribui um pouco eu vi um mapa eleitoral que estão me dando aí. Os velhos não foram votar em São Paulo. Não, os velhos foram votar em São Paulo. Quem não foi votar em São Paulo foi a juventude. É espantoso. Nós vamos ter que ver isso. Mas essa é a dinâmica eleitoral. Agora nós vamos ter que fazer uma interpretação crítica da nossa crise, irmão. Como ela está nos devorando, sem que a esquerda tenha capacidade, memória histórica, preparo teórico e iniciativa política para figurar como protagonista num palco que está pedindo um protagonismo de esquerda. Está pedindo um protagonismo de esquerda. O Brasil não vai ficar sem uma esquerda. O espaço da esquerda está assegurado, desde que apareça com firmeza, perspectiva histórica, clareza teórica e praxis revolucionária. Sem isso, nós não vamos falar com a grande maioria do nosso povo. Eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu postulo, arrisco aqui, não tem nada decidido de antemão, mas está se firmando um conservadorismo de massas na América Latina indiscutível. E no Brasil, em particular. Agora, as contradições colocam algo essencial, né, Romulo? As contradições dizem, são insolúveis dentro da ordem. Bom, então nós temos chance. É nós, esse é o território nosso. Ô Nildo, justamente por essa questão de haver um nicho a ser ocupado, né, quase um protoplasma de pessoas reivindicando propostas que são, historicamente, mais do que nunca nesse contexto, de esquerda, e para além de esquerda, anti-imperialistas nacionais, que justamente esse nicho vai sendo penetrado por pessoas do próprio esquema, que tem o mesmo tipo de financiamento de fora. Inclusive, no ano passado, a gente entrou numa polêmica aí com relação a isso. Então, é verdade, esse espaço verdadeiro, genuinamente, para quem tem apraxis, para além do discurso, não está ocupado, mas é por isso que o pessoal vai pegando os de casa, assim, criando e tal, e botando, inclusive, com essas redes sociais estadunidenses, divulgando, né, com os algoritmos favorecendo uma mensagem que nominalmente
seria problemática, mas que na prática vai sendo fagocitada, você já não vem de fábrica assim, Neodorix. É isso. Se não se apresenta aqui uma esquerda que eu reivindico radical, de um novo radicalismo político, com carga histórica, lucidez teórica e uma nova praxis política, esse espaço é ocupado por simuladores, né? E a simulação é uma arma da política, tu sabe, Ron. Então, tem gente que não se apega mais ao partido, se pega a um site, a um youtuber, a um influencer. Isso é uma loucura. Isso é o atraso político brasileiro. Então, é isso que nós precisamos superar. Você observa bem, com precisão, se esse espaço que sempre existe em qualquer sociedade, lá em Porto Rico tem um espaço para a esquerda, é 10%, 15%. Está decidida a parada em favor do Estado Livre Associado. Está lá, mas tem 10%, 15%. A CIA tem controle, perseguição, tem tudo, porque eles não dão mole. Sempre haverá o espaço para uma esquerda. Se não é ocupado devidamente por esse novo radicalismo político, por essa perspectiva revolucionária que eu defendo, certamente será ocupada por simuladores. Gente que simula ser de oposição, que simula ser crítica, mas que não toca nos nervos do sistema. Primeiro, a classe dominante interna. Segundo, a embaixada de Washington. A primeira definição que tem para o sujeito ser de esquerda não é se ele... O Emir Sader, lá atrás, em 77, já definiu, olha, a esquerda hoje é quem luta por justiça social. Eu digo, não, isso não é esquerda. Isso aí é o Papa. O Papa Bergoglio luta por justiça social, um bom católico, um rapaz que gosta da Igreja Católica, luta por justiça social, seguindo os mandamentos do Papa, a última encíclica, etc. Um homem de esquerda, o que tem que fazer? Luta pelo socialismo e pela Revolução Brasileira. E tem que ter clareza que está num continente dominado pelos Estados Unidos. Portanto, tem que ser um anti-imperialista. E tem que transformar sua vida nisso. Então, quando eu vi, mesmo deputados do meu partido, dizendo, olha, que bom que venceu o Biden, não sabem nada sobre o imperialismo. É verdadeiramente escandaloso. Olha, Nildo, eu acho que essa questão aí das contradições, da falta de visão, até um grau de simulação, eu acredito, ficou patente nessa questão do Biden, que o ex-presidente Lula, né, escreveu lá um tweet no dia da vitória do Biden, dizendo o mundo respira aliviado. Para uma semana, 2 semanas depois, o Obama dá uma entrevista pro Pedro Bial, na Globo e tal, e falar que o Lula era um mafioso, comparou ele a um grande esquema mafioso político, que era Tammany Hall, que controlava a política na cidade, no estado de Nova York, e falando que se enganou com ele e tal, porque conheceu, ele parecia simpático, mas aí depois ele era um mafioso. Tem uma outra questão também, falou alguma coisa assim. E aí foi interessante, alguém fez uma colagem, eu não vou encontrar aqui, mas da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, alguém porque eu não tenho simpatia, mas ela foi no dia do Obama também comemorando, no dia do Biden, e tal, não sei o que. Não, ela botou uma foto do Obama com o Lula comemorando, assim, na época os dois se davam bem, na época que o Obama falou que o Lula era o cara, aí eles brindando algum evento, alguma cerimônia. Lula, a estreia das cachorras desse ano. Aí eles brindando e tal, aí a Gleisi Hoffmann botou algo assim, putz, Luna, vai tá. Eles brindando, falando assim, saudade do tempo em que os dois países, o Brasil e os Estados Unidos, tinham líderes respeitados internacionalmente. Aí depois que esse mesmo Obama elogiado vai na Globo e detona o Lula, falando que ele era um mafioso e falou que roubou bilhões, assim, até que era, sequer a acusação falsa era de roubo de bilhões, mas colocou algo assim nessa ordem de grandeza. Ela foi, botou Obama, você, bloqueou o Brasil e tal. Aí lembrou que ela tinha esquecido quando dizia ter saudade de líderes respeitados internacionalmente, o Nildorix. Olha só, o Jack Sullivan é o novo assessor de segurança nacional do ex-senador Joe Biden. Muito bem. Esse senhor diz o seguinte, diante das oscilações do Trump, que terminou dizendo o seguinte, hein? A despedida dele é dizendo assim, não comecei nenhuma guerra. Quer dizer, ele nem precisava, porque o terrorismo de Estado organizado pelos Estados Unidos fora não depende de guerra para matar, corromper, conter, derrubar governo, manipular a mídia, controlar universidades, fomentar ONGs, todo o esquema imperialista é mandando bala. Então,
O Trump pode se dar o luxo de dizer, não comecei nenhuma guerra. Nossa, senhor Trump, estou comovido. O imperialismo está virando bonzinho agora. Bom, o Jack Sullivan disse o seguinte, senhores, é o seguinte, potências não blefam, nós vamos atuar em consequência. O que significa? A diplomacia voltou. Voltou o Big Stick, como sempre. Eu digo que nós que vivemos na América Latina e convivemos com governos democratas e republicanos, não temos direito a ignorar os crimes do Partido Democrata, dos Kennedy, de tudo que você imaginar, aqui na América Latina. Não tem como. A nossa experiência é muito dolorosa. De Sandino, na Nicarágua, passando por Juan José Arévalo, na Guatemala, em 54, no Brasil, de João Goulart, todos os golpes, ditaduras, terrorismo de Estado, bases militares, corrupção, entrada de multinacionais, influência nos exércitos, controle da mídia. Como é que vocês brincam de imperialismo pensando que o Partido Democrata poderia interromper uma dinâmica, Romo, que é uma dinâmica de Estado, de economia e de cultura e de poder internacional? Então, essa ilusão aí, eu sempre digo, os presidentes estadunidenses olham para os presidentes latino-americanos como uma peça de manipulação das mais simples. E quando eu digo que o Lula é um político vulgar, muito petista fica torcendo o nariz contra mim. Mas o que eu quero dizer é que é um político vulgar no sentido que não entende, embora saiba, portanto renuncia, a trama de poder internacional. Percebe? Nós estamos diante de um império que controla o mundo e tem particular controle da região latino-americana, que é uma região estratégica para buscar sua hegemonia no mundo. Então, veja, é aí que mora o perigo. Um presidente que não entende isso, não entende e não pode governar o Brasil. De outro lado, os presidentes sabem motivar, como fez o Barack Obama, e desclassificar, como fez sem cerimônia alguma, como você está recordando. Imagine todos aqueles petistas que diziam, olha como nos Estados Unidos Barack Obama nos respeita. Depois chuta como um cachorro, com a maior tranquilidade, porque essa gente não paga imposto e nem paga tributo para a periferia capitalista, Rom. Eles jogam duro aí na Europa, você sabe. Jogam muito duro. E eles têm aí na Europa a Inglaterra, que é uma extensão dos interesses dos Estados Unidos. Agora, o sujeito, olha, um aluno de segundo ano de Relações Internacionais, de qualquer curso no Brasil, sabe que é assim. Os políticos, todos sabichões, né? Todos se pavoneiam. Ciro Gomes, Lula, todos eles estão se pavoneando. Não querem tocar nos... Eles sabem como é que é. Eles sabem. Eles sabem que o imperialismo conta. Eles não querem tocar no tema do imperialismo. Não. Um político, aqui, no Brasil, na América Latina, que não toca no imperialismo, eu digo, é um impostor. E um político que não é um nacionalista revolucionário é um impostor. E um político que não acompanha a política externa estadunidense, seja de Partido Democrata ou Republicano, sem ler os documentos de Santa Fé, da Rand Corporation e de todos os think tanks dos Estados Unidos, é um safado. Porque isso está tudo aí. É um oportunista. Então, essa é a questão essencial. Travadinha aí no sinal do Nidorix, a aluna está querendo participar mais ainda bem que eu tinha fechado meu microfone. Daqui a pouco pode ser que entre um latido aí. Parece que já restabeleceu a conexão. Era o tempo de você beber água, Nildo. Pois é, não, veja. Então, um político não pode mais fingir que está aqui, é bem recebido nos Estados Unidos, e a Angela Merkel chama para cá, e um primeiro-ministro inglês chama por aqui, etc. e tal. Não é isso que conta. O que conta é se um político tem o apreço e a liderança com o seu povo. Um político aqui que não lidera seu povo para as grandes batalhas está a serviço da classe dominante e está a serviço do imperialismo. Então, o espaço da esquerda, Roma, é esse.
todos, em perspectiva histórica na América Latina, todos, Rômulo, todos os políticos que contaram aqui, nós podemos dividir entre aqueles que enfrentam ou que se curvam ao imperialismo. Vai de clássicos como Domingo Perón, Lázaro Cárdenas, até Omar Torrijos, o Daniel Ortega, Fidel Castro, tudo que você imaginar, todos os tipos, Hugo Chávez, obviamente Hugo Chávez. A América Latina, a gente divide os políticos entre aqueles que têm clareza do imperialismo e aqueles que querem namorar com o imperialismo, Rom. Querem dar uma voltinha em Nova York, querem ir para Washington, querem tirar uma fotinha na Casa Branca. Você veja que o Hugo Chávez nisso aí foi visionário. Fidel Castro foi visionário. Che Guevara foi visionário. Esses caras não brincam. Lázaro Cárdenas foi visionário. Todos eles. E tem aqueles que querem sair na foto. Ser chamado aqui. Eles passam serviço, né? Os Estados Unidos são acostumados, na política externa, a encomendar tarefa para os presidentes latino-americanos. Então, eles colocam essa agenda aí, né, que eu chamo que é a agenda da consciência ingênua. As metas do milênio. Vamos lá, Rômulo, você é o nosso responsável para ficar fiscalizando as metas do milênio. Realmente é um trabalho prazeroso, né? Porque é um trabalho inútil. É o trabalho que te condena à inutilidade política. Ou a defesa liberal dos direitos humanos. Essa também é fomentada. Agora, controle da riqueza nacional, controle do território, independência científica e tecnológica, política externa independente. Aí já não pode. Isso significa que não pode tocar nos interesses da burguesia aqui internamente. Esse é o drama, Romo. Agora, eu acho que... Ô, Nildo, só para complexificar um pouco esse drama daí, te perguntar o seguinte, a gente foca, com razão, muito, né, no programa do imperialismo para o Brasil, para a América Latina, mas veja você, algumas pessoas olham como alternativa um alinhamento com as potências eurasianas, com a China em particular. E aí, eis que, nas últimas semanas, somos surpreendidos com a notícia de que os chineses da Huawei, né, obviamente uma entidade aí, se não formalmente, mas atuando em linha com o Estado chinês, com o Partido Comunista da China, contrata como seu novo representante de interesse no Brasil, seu novo lobista, Michel Temer. Você vê o ecumenismo, né, o pragmatismo chinês, né, tão cantado em verso e prosa, porque durante o governo Lula e Dilma, quem era lobista, né, de papel passado de empresas estatais chinesas era o pessoal lá do Clã Pomar, né, que abriu uma lojinha para fazer isso. Agora não tem problema, trocou a tendência dos ventos, é Michel Temer. O que você achou disso, Nildo? Você acha que um alinhamento à China pode, só por default, levar ao desenvolvimento? Eu acho importante. A gente vê, por exemplo, a parceria estratégica negociada por um país que persegue a sua soberania, que é o Irã, com a China, né, querendo contrapartidas. Agora, só a corrente de comércio como ela é hoje é grande. As divisas que vêm das exportações para a China são importantes do marco que a gente tem da Organização da Economia Brasileira e a sua inserção internacional hoje. Mas ela só dá um impulso a mais a uma tendência de reprimarização da economia brasileira. Então, só os dólares que vêm podem até ter um certo efeito nocivo, né? Obviamente que no curto, médio e alguma medida a longo prazo essas divisas são importantes, mas as dinâmicas que elas incentivam na economia brasileira são parte do problema e não da solução. O que você achou, então, de Michel Temer ser o novo lobista desses interesses do Estado chinês, fora que já era aí o Clã Pomar, o Nildo Reis? Olha só, Ron, alinhamento do Brasil com a China, nem que a vaca tussa. Alinhamento do Brasil com ninguém. Porque o Brasil é uma abstração. É um governo revolucionário aqui. Vai se alinhar com a China? Não. Veja, vamos pegar um caso concreto que é de Cuba, um país pelo qual eu tenho imenso apreço, estudo, vejo, vi as reformas monetárias, discuto, etc. Cuba tem limitações tremendas. Mantém uma soberania, uma independência, e em vários aspectos tem que se alinhar. Não é o caso brasileiro. Mesmo assim, Cuba dá lições de soberania extraordinárias, fantásticas, que só o bloqueio midiático, que grande parte da esquerda faz, o condena. A Venezuela, com todas as dificuldades, tem uma autonomia
e exerce sua política sem alinhamento nenhum, mesmo com a dependência cada vez mais crescente dos chineses, com empréstimos, etc. Veja, então o Brasil não tem que fazer alinhamento automático com ninguém. Um governo revolucionário no Brasil teria que fazer alianças estratégicas? Sim. Com quem? Com todos aqueles que avancem, sedimentem, fomentem uma coesão social interna e um poder próprio do país. Com a China, pode ser, mas essa ideia de a China, nosso farol, essa é uma ideia perigosíssima, que aliena em lugar de esclarecer. Aliena porque faz com que milhões ignorem o potencial. E eu não, o Brasil é quem? A burguesia brasileira, a classe dominante? Não. Um governo revolucionário no Brasil vai sentar com o Irã, com Putin, com a Inglaterra, com a Itália, com a China, com a Índia, e vai discutir. Mas é um governo revolucionário. Então não tem que ter alinhamento automático com coisa alguma. A China pode nos ensinar algo? Sim, tal como a União Soviética, tal como Cuba, tal como Nicarágua, tal como o Vietnã, com todas as experiências revolucionárias. Essa esperança chinesa que está aí, ela é uma forma de alienação da Revolução Brasileira, no sentido que se coloca as esperanças, algo no exterior, como uma mola propulsora de forças aqui internas que não se constituíram, que só pode se constituir como poder revolucionário. Desde esse poder, nós podemos negociar com a China. O quê? Esse padrão que você mencionou aí, que nos coloca e reforça uma posição na divisão internacional do trabalho ultra-regressiva, típica de um país subdesenvolvido e dependente? Não. Eu quero discutir com a China. Sou presidente do Brasil, quero discutir com a China. De um governo revolucionário, obviamente. Eu quero discutir com a China todos os pontos centrais da onda tecnológica. De qual? De toda a microeletrônica, de tudo. Quero discutir. Da mesma forma que vamos ter que avançar na indústria química, etc. Tal, coisas que a gente pode fazer aqui sem depender de nenhuma aliança estratégica. Mas como isso é uma disputa mundial, nós podemos discutir, né? Fazer empresas comuns, estatais, para disputar o controle da microeletrônica. Os chineses querem, nós topamos. Vamos fazer? Percebe? Não tem alinhamento automático e nós temos 1000 possibilidades. Uma revolução abre possibilidades. Podemos ter um intercâmbio científico? Sim. Na área militar, na área estratégica, política externa, com todos. Claro, um governo revolucionário da Revolução Brasileira tem que pensar alianças dessa natureza, mas não alinhamento automático com ninguém. Exatamente, uma revolução se faz para afirmar a vontade soberana do nosso povo e de uma aliança de classe que é aqui, das classes subalternas, contra as classes internas. A burguesia brasileira, o que resta dela, ela está aqui para vender a pátria. E você sabe que está avançando lá no Senado a internacionalização e a venda das terras no Brasil. E isso está assim desde a indústria microeletrônica até o subsolo brasileiro. Então, nós temos que ter clareza de que ou temos essa alternativa revolucionária ou não poderemos figurar como um poder real numa disputa mundial do poder. E tem uma disputa mundial do poder. A China não fica fazendo alinhamento automático com ninguém. Ela faz alianças pontuais, aquilo. Ela tem um acordo estratégico com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, esses que defendem essa estratégia chinesa esquecem, Roma, que a primeira aliança estratégica da China é com os Estados Unidos. Como explicar isso? Esse paradoxo? Bom, tem as alianças, né, históricas, a gente sabe o papel da China na compra dos títulos do governo estadunidense, depois foram diminuindo, mais o investimento estrangeiro direto, as alianças das multinacionais, os acordos regionais, etc. Não é isento de conflito. Os Estados Unidos estão o tempo inteiro em conflito com a China. E em tempo inteiro em negociação com a China. Esse é o assunto. Então nós temos que pensar
desde um ponto de vista de absoluta independência. Fora disso, ao contrário, quero dizer para o Expressional que certamente tem gente aqui entre nós e que com toda razão, se Nildo, mas o Nildo está viajando, está, esse janeiro aí deve estar com calor lá em Floripa, deve estar afetando. Não, eu quero dizer para vocês que eu topo a crítica, política sem crítica e sem uma pitada de humor não funciona. Mas nós temos que ter crítica. A crítica é a nossa companheira. A crítica séria, não a crítica vagabunda, a crítica de boteco, entendeu? Não, uma crítica séria. Eu recebo com muito apreço a crítica quando ela é séria. E, claro, caio com a motosserra quando é uma crítica vagabunda. Quando é uma crítica sem conteúdo, aliás, eu nem respondo. Nem me importa. Nem em rede social, nem na política, etc., desconsidero. Aprendi a pegar dos meus adversários os melhores argumentos e tento fazer uma crítica para a gente melhorar o debate público no Brasil. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma perspectiva sobre o que fazer aqui. O que fazer? Esse é o nosso foco. Então, sem um espírito crítico que toque no nervo das grandes questões, nós não vamos avançar. E nós precisamos de uma esquerda que toque nesses temas do poder. São os temas do poder político. A esquerda brasileira, dominada pelo liberalismo, ela aprendeu a discutir governos. E por isso que ela fala uma aliança do Brasil com a China. Ela está pensando em governo. Ela não está pensando em poder. E essa distinção é cada vez mais essencial. E os expressionautas aqui não tem que pensar, Nildo, tu está viajando. Não. Viajando estão aqueles que acham que podem se dar bem com o Barack Obama, que ele vai te tratar bem sempre. Não vai, ele vai te chutar. Ou com o Trump, ou com o Biden, ou que o Brasil será respeitado lá fora. E toda essa visão que é para lá de ingênuo e irresponsável. Nós temos que entender que agora ou vamos tocar nas questões essenciais ou vamos desaparecer do mapa como força política no país. Ou uma esquerda anti-imperialista e revolucionária se afirma como tal, não para conquistar um vereador, um prefeito, um deputado e um governador, não para ter uma bancada maior, mas para pensar o futuro revolucionário do Brasil. Não um plano de governo, não, um futuro revolucionário do Brasil. Eu posso até pensar um plano de governo dentro do futuro revolucionário do Brasil. Dentro da revolução, tudo. Fora dela, nada. É isso que nós temos que formular. Então, meu caro Rômulo, nós já estamos chegando aqui 13h, que é o meu limite, e eu queria te dizer que é uma maravilha voltar aqui ao Duplo Expresso, viu? O pessoal aqui assinala que estava no começo aqui com muitas saudades, etc., e eu comecei a dar minha aula hoje, né? Então, hoje, desde cedinho, dei minha aula. E continua dando aula aqui, Nildo Orix. Olha só, antes de você ir embora, você muito bem, durante a sua fala aí, os perigos que nos cercam, anotava a questão do Estado policial. E a gente vem fazendo disso um tema central do nosso ativismo, da nossa militância com a questão dos projetos de lei, do fechamento clandestino do regime, notadamente usando o subterfúgio do terrorismo, do inimigo interno, né? E agora você vê que, não sei o que é, nessa dialética aí, se a matriz ou a colônia também é a agenda da matriz, lá depois daquela história lá do 6 de janeiro no Parlamento dos Estados Unidos. E algumas pessoas anotaram algo interessante, o Intercept, já estava falando Intercept, aí, o pessoal por esses dias aí viu que o que a gente falava aqui fazia sentido, a história do Limited Hangout lá, né, de informações relevantíssimas, como uma articulação com procuradores da Suíça, para o cara receber uma grana da Petrobras, passaram pela peneira lá, o pessoal não pegou, outras questões também, já a gente fala disso, mas olha só, o mesmo Intercept Brasil publicou uma matéria dizendo que é uma pauta relevantíssima, importantíssima para a esquerda, uma lei antiterrorista, né? Então, o pessoal aqui, vou colocar aqui na tela, o pessoal está preocupado por quê, Nildo? Vereadoras eleitas pelo seu partido, aí, eu acho que naqueles mandatos coletivos, algumas delas trans, foram vítimas, alvos de atentados, coisa bala, então numa sequência, né? E aí, pronto, peraí. Eu fiz uma coisa errada aqui. Aí, veja você, me marcaram aqui, o Luiz Felipe Kessler, está aparecendo na tela? Não está aparecendo na tela. Deixa eu diminuir aqui, ó.
ele me marcou, cadê? Tá aqui, ó. Ele me marcou numa publicação ontem do Ricardo Noblar, compartilhando uma notícia do UOL, falando o seguinte, ó. Em uma semana, três parlamentares do PSOL sofrem ameaças e atentados, aí tiro, né, bala pro alto e tal, não sei o quê. Aí Luiz Felipe Kessler me marcou e falou o seguinte, olha isso, Rômulo Maia, será que o PSOL vai começar a endossar os projetos de lei antiterrorismo do Major Vitor Hugo, 1595? E aí o Ederson Schmidt, que é aí de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele falou que a linha política dele, Nildo, é o nildismo. A orientação dele hoje se coloca na política brasileira sem série, seguindo os ditames do nildouriquismo. Mas olha só, ele marcou o seguinte, ó, o Intercept já começou essa campanha, fez um artigo na semana passada ainda defendendo uma nova lei antiterrorismo para o país. E falou que é a pinça de que tanto fala Piero Leifert, que estará conosco aqui na próxima sexta-feira. E aí eu coloquei um print disso, né, dessas duas manifestações lá, das três, aliás, e comentei o seguinte, ó, quem mais está ligado? Né, incríveis coincidências. A pauta na matriz, incidentalmente a mesma da colônia, é coincidência? Que timing. E é perigoso isso aí, quando a gente lembra mais uma vez, alguém aqui acha que tentativas de intimidação, sejam elas reais, sejam elas falsa bandeira, sejam elas com uma agenda, elas não devem ser combatidas, denunciadas e combatidas e evitadas, evidentemente. Agora, tentativa de homicídio, ameaça, tudo isso é crime. Tudo disso prescinde de uma lei com tipos penais abertos e que, por necessidade aí, operacional, dão grande margem para os poderes administrativos para violarem sigilo, controlarem o indivíduo, de uma lei antiterrorismo. Em que uma lei antiterrorismo melhoraria a pretensão punitiva do Estado para isso? A não ser que as pessoas acreditem que, efetivamente, as administrações, os órgãos de Estado que seriam receber esse poder, teriam esse intuito efetivamente, o que certamente não é o caso. A gente vai vendo que isso não é coincidência, né? O Patriot Act original não teria visto a luz do dia, né? Já rodava no Congresso há muito tempo, sem o 11 de setembro. Da mesma forma, essa discussão aí de uma lei antiterrorismo doméstico tampouco teria o gás político sem aquilo que ocorreu em 6 de janeiro lá no Parlamento dos Estados Unidos, no Congresso americano. E essa história daí a gente já viu, mas no início do ano passado, foi 2019, não lembro agora, mas também no início de ano legislativo, surgiu um movimento no Globo de vários colunistas em sequência defendendo que as agressões a mães de santo na Baixada Fluminense deveriam motivar a aprovação de uma lei antiterrorismo, quando tudo isso, né, vilipêndio de símbolo religioso, ameaça, agressões, tentativa de homicídio, tudo já é crime, né? Para quem acredita que tipificação penal coíbe, né, o crime, bom, tudo isso já é crime. Não haveria necessidade de uma lei específica sobre isso quando traz todos esses perigos, essas questões. Eu queria saber se você, nas discussões internas do seu partido, já que você é dirigente, membro do Diretório Nacional do PSOL, se já surgiu pessoas aí, em alguma medida, defendendo, voltando com essa bandeira de combate ao terrorismo e, em particular, à luz desses eventos aí, dessas coincidências de 3 parlamentares em nível municipal do seu partido serem vítimas de situações esquisitas, aí, de ameaça, etc. e tal. Bem, Romulo, são 3 coisas. Eu esqueci de comentar aqui algo importante que você mencionou, que é o Michel Temer. Eu não posso sair daqui sem um comentário sobre o Michel Temer, que é uma preciosidade. Mas eu queria dizer o seguinte, a experiência dos mandatos coletivos, se ela recolhe uma ideia de diversidade, ela também representa uma ingenuidade política. E os mandatos coletivos, em geral, eles são uma estratégia eleitoral e eles trazem embutido uma ingenuidade que nós podemos melhorar a prática parlamentar. Então, se ao mesmo tempo eles representam interesses legítimos que existem na sociedade brasileira, eles carregam uma inocência muito grande, porque eles não têm uma carga histórica, não conhecem a história do Brasil. E eu conheço várias pessoas aqui em Florianópolis se elegeram, inclusive no meu partido, o 3º vereador eleito aqui é um mandato coletivo. E eu conheço vários dos que estão lá, várias das que estão lá, e ignoram o Brasil. Mas isso é parte dessa inocência. Não os condeno. Eu os desafio e cobro que eles se debrucem sobre a cultura brasileira, sobre a história brasileira. Veja, já é diferente a posição de uma Fernanda Melchiona e do Marcelo Freixo, que foram melhorar o pacote
do Moro, não vamos esquecer isso. Marcelo Freixo, em nome de mitigar os efeitos mais nocivos daquele pacote do Moro, lembra que era um pacote de criminalização, um pacote de natureza policial, eles foram lá e tentaram melhorar e votaram favorável. Isso já é um outro grau de repercussão, mas contém a mesma ingenuidade, que é a ideia de que nós precisamos de uma lei para nos proteger. Ora, todas as leis que estão aí são para proteger a classe dominante. Como você bem colocou, não há nada que contra esses atentados à vida, tal como nós tivemos no caso da Marielle, que as leis atuais não poderiam fazer. Mas nem as leis atuais fazem. E um Estado policial faria muito menos, porque um Estado policial aqui não vem para elucidar um crime como o da Marielle, vem precisamente para ocultar definitivamente tudo o que pode ser tirado daí. Então, eu acho que essa é a primeira situação. Então, isso não reverbera no o PSOL, eu creio que na atual correlação de forças, Rom, não vai aliviar para esse tipo de coisa. Isso faz parte da inocência, da ingenuidade de gente que começou na política agora, mas que isso, o partido, a despeito de suas imensas limitações, não creio que ele prospere isso. Segundo, você mencionou aí, eu queria dar uma palavrinha sobre o Michel Temer como o agente chinês, né? Vamos chamar assim, o agente chinês. Você veja que isso encerra uma lição muito clara, né? Como um sujeito tão nefasto como Temer, que acumulou poder, prestígio e influência nos governos petistas, que deveria estar explicando seus crimes, provavelmente atrás das grades, não porque eu defendo aqui um punitivismo, mas porque eu não estou pensando que um governo revolucionário vai, num passe de mágica, acabar com as cadeias. Ao contrário, o governo revolucionário vai encher algumas cadeias, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não para desrespeitar os direitos humanos, etc., fazer essa cadeia que está aí superlotada, com 44% de gente sem processo, com todos esses arbítrios do liberalismo burguês que professa a defesa dos direitos humanos e massacra o nosso povo. Não, mas o Temer é uma peça da classe dominante. E todos esses políticos que estão aí fazem parte da classe dominante. E o Temer, você veja que estão especulando ele para ser chanceler, ele está namorando aí cada vez mais com o governo do protofascista. Veja, ele foi vice-presidente da República de governos petistas, não podemos esquecer isso. Está aqui o nosso querido Wendel Pinheiro, apoiado, né? Vamos lá, Wendel, pelo Ciro Gomes, estavam todos naquela ideia. Então, vejam como a burguesia sabe, Roma, fomentar e jogar no ostracismo os políticos de acordo com seus interesses. Então, o drama eventual do Lula, como a impunidade do Temer, e inclusive a possibilidade dele voltar a figurar como alguém importante, isso não depende da habilidade deles, depende do interesse das classes dominantes, da burguesia e da Embaixada de Washington. Sem isso, não tem alternativa. Nilorix, a mesma Embaixada de Washington, onde o Michel Temer ia lá dar o serviço. Vamos lembrar do Wikileaks, quando saiu, ele era um dos informantes de Washington. Então você vê que é outro que é pragmático e sem nenhum preconceito geoestratégico, geopolítico, ideológico, Nilton. Ele é uma peça a serviço da classe dominante. Isso é bem claro, Rom. Uma peça totalmente a serviço da classe dominante. E sem inibição, presta o serviço, é um político vulgar. Agora, ele é do PMDB de São Paulo, que joga um peso fundamental. Os dois candidatos agora eram do PMDB de São Paulo, e são paulistas, o Lira e quer dizer, o candidato da oposição, como é que chama? Baleia. Não é o... Hã? Baleia. O Baleia Rossi, olha o nome, isso é de São Paulo, é do grupo do Michel Temer. Essa gente, o Wendel pode tratar com muito mais maestria do que eu, essas indas e vindas, mas veja, um político aqui ganha ou perde prestígio, não porque caducou sua capacidade intelectual, ou porque sofreu uma desgraça pessoal, não, tudo isso está articulado com os interesses de classe. Se nós analisarmos as classes sociais, eu quero dizer, a análise das classes sociais não é um privilégio dos marxistas.
um bom liberal, os lustros, eles operam nessa toada. E é assim que a vida toca. E isso é uma característica do marxismo, a qual eu, naturalmente, estou alinhado. Mas isso basta 2 moléculas de lucidez. Um bom liberal pode saber que o Marx não foi quem inventou as classes sociais. Foi Smith, Davi Ricardo, a economia política. O Marx olhou e falou, opa, isso aqui tá bom, vamos lá, vamos dar uma refinada. E deu uma refinada extraordinária. É isso que nós precisamos. Queria saudar aqui a entrada do Wendel Pinheiro, que tá vestido de rubro-negro, hein? Gostei das cores dele. Sim, só que hoje não é o Flamengo, é o Ibis, em homenagem à dita esquerda liberal. Mas, de qualquer forma... Que papelaço ontem, hein, Nildo? Que papelaço, eu vou tratar isso para frente. Mas eu queria dizer o seguinte, saudando aqui a presença do Wendel, ô Rômulo, é um prazer vê-lo aqui firme e forte ao pé do canhão, e um prazer que o Duplo Expresso voltou num dia que combina com a minha coluna aqui. E terça-feira que vem, eu já gostaria de antecipar aí um comentário sobre as eleições no Equador, que é muito importante, o debate no Peru, o clima latino-americano está esquentando a chapa, e isso tem a ver com a realidade brasileira. Rômulo, bem-vindo. Um grande abraço a todos os expressionautas aqui, que tecendo sempre muitos comentários, e até terça-feira que vem. É isso aí, a gente continua essa conversa e essa análise na terça-feira que vem, Nildo. Foi muito bom começar a nossa caminhada nesse ano com você. Até lá.